Fala galera, deixando um recadinho hoje aí pro público de casa. Projeto da Our Body, método 3 em 1, dieta, suplementação e treino. Gente, a consultoria do método 3 em 1 Our Body, ela consiste em treino, que é montado e elaborado pelo Reinaldo Dias e a equipe Our Body. É feita uma anamnese, é individualizado. Dentro desse planejamento você também vai ter dieta e suplementação feito por mim e pela Fabrícia, que somos as nutris da equipe Our Body. Você precisa conhecer o método Our Body 3 em 1 para otimizar seus resultados de treino e você chegar no shape que você quer. Método multidisciplinar, então clica no link aí embaixo e adquira já o método da Our Body 3 em 1. Né, Pri? ourbody.com.br. Entra lá no site. Valeu, galera. E hoje a gravação se inicia com ele, o grande mestre, Dr. Christian Furo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês. Só para dar situar um pouquinho o meu background, eu fiz faculdade na Santa Casa, fiz residência lá, fiz pós-graduação lá e hoje eu continuo na Santa Casa como médico assistente, né, com os residentes e dando algumas aulas na faculdade. Muito bom. Hoje o tema será extremamente polêmico. Não perca, hein, galera? Então é assim, estamos iniciando mais um podcast da Our Body, Papo e Saúde. Eu aqui com a minha parceira Priscila Cardoso. Oi, a gente. todo vapor, inúmeros temas, hein? Então eu vou deixar a primeira pra Pri, né, Pri? Já manda Opa, direto pro doutor aí que tá em casa. Vamos lá. Doutor, eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa a diferença dos termos aí, né? DST e ST. Eu acho que isso é só uma questão de nomenclatura. Na verdade, é a mesma coisa. Né? DST é como se chamava antigamente as doenças sexualmente transmissíveis. Hoje elas são chamadas de infecções sexualmente transmissíveis. Né? Na verdade, acho que é só uma questão de nomenclatura, mas no fim é a mesma coisa. Né? Infecção, porque isso é causado por um agente, seja bacteriano, seja viral, né? Que vai levar ao quadro clínico, mas é a mesma coisa que os nossos professores chamavam de DST. E professor e doutor, né? Imagina, pai. Vamos falar assim, na pirâmide, né, de DSTs. Qual é que chega mais pra você, assim, no seu consultório, no dia a dia? Essa daqui, toda vez chegou, a gente pega. Olha, o que a gente tem visto, apesar da gente ter assim, uma evolução muito grande da medicina, né, e uma evolução muito grande da sociedade, a gente vê que tem certas coisas que não mudam. Elas existem desde que o homem é homem. E as DSTs estão nesse grupo de coisas, né? Então a gente vê as mesmas DSTs que a gente via há 20, 30, 50 anos atrás, né? E não dá para a gente dizer que a incidência diminuiu. A gente mantém a mesma incidência de infecções sexualmente transmissíveis, né? E a gente acaba vendo de tudo, né? A gente pensa que não, hoje a população está mais esclarecida, tem uma facilidade para métodos de prevenção, como preservativo. Conversa, né? A gente vê que existe realmente a mesma incidência de infecções sexualmente transmissíveis. Das doenças que a gente vê com mais frequência, a gente vê muita uretrite, né, que são infecções da uretra, infecções com secreção saindo pela uretra, pelo canal urinário. Né? A gente vê muitas úlceras genitais, né? E a gente vê uma grande incidência também de HPV, tá? Que é uma das grandes novidades aí no campo das DSTs, né, das ISTs, né, são as infecções por HPV, que é o vírus do papiloma humano, tá? Que é responsável por uma série de verrugas genitais. Aí. E quando se fala em HPV, existem vários tipos de HPV? Sim, existem mais de 100 tipos diferentes de vírus de HPV. A gente tem um grupo que tem uma afinidade maior pelo genital e que teria aí uma condição, uma capacidade de causar um dano maior.
Tá? Então, existem estudos que correlacionam uma parte deste grupo com doenças como câncer de colo de útero e câncer de pênis. Tá? Então, a famosa verruguinha no pênis, aí, a crista de galo, isso não é tão inofensivo. Pode ser que na década de 60, de 50 fosse menos inofensivo, mas hoje, né, a gente tem aí uma agressividade maior, eu acredito. Tá? E a gente, então, quando a gente pega uma lesão verrucosa no genital, a gente tem que tomar o cuidado de investigar e tratar o paciente e orientar o tratamento da parceira ou parceiro, seja lá quem for, desse paciente. Porque é importante para você evitar que isso se dissemine. Tá? Uma coisa importante do HPV é que o homem infectado e que desenvolve a lesão verrucosa, ele tratado, ele consegue eliminar o vírus. A mulher já tem uma dificuldade maior de eliminar o vírus. Tá? Existe um estudo que fala, é tão engraçado, porque tem um estudo que fala que se você tiver 11 relações sexuais com alguém que tem HPV, você está contaminado. Né? Não quer dizer que você pode ter 9, que você não vai ter contaminação, mas 11, a partir da 11ª relação, com certeza você está contaminado por HPV. Então não é uma coisa de outro mundo também para as pessoas entrarem em desespero. Tem as vacinas, né? Não é uma coisa de outro mundo, mas como toda doença viral, ela não é muito simples de ser tratada. Ah, entendi. Tá? É importante o diagnóstico correto. E aí, na questão do diagnóstico, isso é uma coisa muito interessante. É mais fácil, muitas vezes. Não digo mais fácil, mas é muito mais comum a gente receber o paciente no consultório que veio porque a parceira dele foi no ginecologista e o ginecologista fez o diagnóstico de uma suposta infecção por HPV. Então, o paciente vem para a gente, muitas vezes sem lesão nenhuma. Né? Como é que a gente vai manipular esse doente? Como é que a gente vai tratar desse indivíduo? Né? Como a gente vai investigar esse indivíduo? Se o indivíduo não tem lesão nenhuma, fica difícil a gente falar que o cara tem HPV. A gente vai ter que acompanhar esse indivíduo durante um tempo e ver se ele vai se manifestar. Não tem sorologia? Não tem sorologia. Isso que eu ia falar agora. O interessante do HPV é o seguinte, o diagnóstico é meio complexo. Por quê? Porque você não tem um exame de sangue que você faça que vai mostrar que ele tem lá anticorpo contra HPV. Ou que ele tem HPV circulante. Porque o HPV não fica circulando. O HPV fica no local. No local onde ele é inoculado. Né? No local onde ele entrou pela pele. Tá? É uma contaminação celular da pele. Tá? E lá ele vai se multiplicar, ele vai entrar dentro da célula, vai usar o DNA da célula para poder se multiplicar, ele rompe aquela célula, vai para outra célula e assim vai, como toda doença viral. Tá? Mas ele não cai na corrente sanguínea, então você não tem como fazer diagnóstico por sorologia. Tá? O diagnóstico do HPV, ele é através do exame físico, quando você vê a lesão, tá? E a gente faz alguns exames moleculares para poder fazer o diagnóstico do HPV, mas preferencialmente quando o indivíduo tem lesão. Tá? Então, quando o indivíduo chega para mim e ele tem uma lesão verrucosa, eu vou fazer uma biópsia. Daquela biópsia, eu vou fazer um anatomopatológico normal, que vai mostrar algumas alterações celulares, tá? Que são sugestivas de HPV. E a partir daí, a gente vai fazer exames moleculares, de biologia molecular, onde você vai pesquisar a presença do vírus, você vai pesquisar o DNA do vírus, né? Que é chamada de hibridização in situ. Tá? Além disso, a gente tem um outro exame que é a captura híbrida, onde você faz um raspado daquela célula, que é o que se faz na mulher, muitas vezes, no Papa Nicolau. Você faz um raspado daquela célula, né, e você vai pesquisar o DNA do vírus ali. E aí você consegue identificar qual o sorotipo que o indivíduo está tendo para saber se ele tem um risco maior de desenvolver um câncer ou não. Tá? Então a gente tem um grupo que tem um risco maior de desenvolver câncer e um grupo que tem um risco menor. Então a gente chama de alto risco e de baixo risco. Tá? E uma vez que você fez o diagnóstico, o tratamento é a destruição daquele grupo de célula. Então isso
Se você pegar nos livros, você vai ter uma lista de 15, 20 tratamentos diferentes. Isso é bom? Você acha que isso é bom para o tratamento? Isso indica que é legal de tratar? Não, não é. Porque se você tem muitos tratamentos, significa que nenhum deles é 100% eficaz. Né? Tem que ir então, testando. você vai ver você vai usar aquele que você está mais habituado, né? Aquele onde você consegue um efeito melhor com menos efeitos colaterais. Né? Então, o que a gente faz, na grande maioria das vezes, é a cauterização, né? Daquela lesão, daquele tecido, né? Onde você pode usar laser, você pode usar ácido, você pode usar bisturi elétrico, né? Eletrocoagulação. E você pode fazer uma excisão, onde você tira com um bisturi frio, uma lâmina fria, você tira aquele tecido que está contaminado. Tá? Em geral, a gente procura usar aquele que vai causar menos dano para o paciente. Né? E aí vai dar experiência de cada um. Né? A gente pode usar substâncias homeopáticas, a gente pode usar substâncias que vão estimular a imunomodulação. Então a gente tem uma série de tratamentos aí que a gente pode fazer. Mas isso tem que ser individualizado. E o ideal é que o indivíduo que tem uma suspeita ou que a parceira teve um diagnóstico, mesmo que ele não tenha nada, que ele vá ao urologista, né, o homem, no caso, vá ao urologista para ter uma explicação, para ter uma investigação, e mesmo que ele não tenha nada, muitas vezes o indivíduo não tem nada, você tem que acompanhar. Por quê? Uma coisa que eu ia falar no começo é o período de incubação dessa lesão, ela pode variar de 6 meses a 1 ano. Então o indivíduo pode ter um período de incubação super longo. Até ela se manifestar. Até que ela se manifeste. E tem gente que vai ser resistente e nunca vai manifestar. E tem tipos de HPV que também dá para ser pego na sorologia? Não tem sorologia. Não tem, é isso que eu estou falando. Não existe sorologia. Não tem. Não tem sorologia. Agora, uma coisa que é importante, já que você falou em sorologia, é que aquele indivíduo que tem o diagnóstico de HPV ou que chega para você com uma suspeita de HPV, ele deve ser testado para outras coisas. Ele deve ser testado para outras DSTs. Então, aí sim, fazer sorologia para sífilis, para HIV, para hepatites, que são doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a hepatite B e a hepatite C nem tanto, mas principalmente a hepatite B, tá? Ela é transmitida através do contato sexual, né? Então a gente faz essas sorologias, porque muitas vezes isso vem junto, né? Se o cara se expôs ao HPV, ele pode ter se exposto a outras coisas. E falando do HPV ainda, né? E dando continuidade aqui, doutor. Sexo oral pega HPV? Sim. Só para saber, né? Sim. Porque rola essa eu participei de um grupo de estudo de HPV. Nesse grupo de estudo a gente tinha urologista, a gente tinha pediatra, a gente tinha otorrino, a gente tinha cirurgião de cabeça e pescoço, porque são todas as especialidades, infectologista, né? São todas as especialidades que vão pegar o HPV, né? O sexo oral, então o contato do HPV com a mucosa oral pode fazer a contaminação da mucosa oral, o indivíduo pode desenvolver uma lesão verrucosa na língua, na mucosa da boca, na garganta, na garganta. É porque também cresceu o número de HPV na garganta, né? Eu falo porque eu tenho amigos médicos já me comentaram, e você sendo urologista deve explicar melhor. O sexo oral, as pessoas geralmente estão tendo uma infecção na garganta e quando vai ver é um HPV. Então, eu sempre falo, né? Os pacientes ficam, mas doutor, tem que fazer? Tem que fazer. Quer fazer sexo oral? Tem que usar preservativo. Tá? Existe um grande risco de contaminação por DSTs através do sexo oral. Então, o HPV é uma das doenças sexualmente transmissíveis que podem aparecer pelo sexo oral. Mas você pode ter sífilis, herpes, gonorreia, outras uretrites, tudo isso aí pode aparecer através do sexo oral. E agora aquela que está assim no momento, no foco da atualidade, varíola dos macacos. É ou não é uma DST? Eu não considero como sendo uma DST. Eu acho que cabe aqui uma explicação importante sobre a varíola dos macacos, né? Ou monkeypox, né? Que o pessoal está preferindo falar isso para não associar ao macaco, né? E causar danos aos macaquinhos, né? Monkeypox é uma doença causada por um vírus,
tá? Da família da varíola, que é endêmica da África. Ela vem da África, né? A gente tem um sorotipo na África Central e outro sorotipo na África Oriental. Se não me engano, oriental. E aí, isso vai implicar basicamente na virulência ou na capacidade de produzir lesão desse vírus, tá? E ele é frequente lá, né? Ele já existe há muito tempo, ele não começou agora, né? Isso já existe há muito tempo. A varíola, como conhecida, ela foi erradicada, né? Na década de 70, a varíola foi erradicada, foi declarada como erradicada, né? Mas o monkeypox continuou. E ele é transmitido realmente, é uma zoonose, né? Tida como uma zoonose, por quê? Porque é uma doença que pode vir dos animais para o ser humano. Só que ela não é transmitida só pelo macaco. Pequenos roedores, animais silvestres também podem transmitir. E essa disseminação e o contrabando, né, de animais silvestres, né? Eu quero ter um macaquinho, eu quero ter um roedor XYZ lá que tem na África. Então, isso aí você pode ter transmissão de doença através disso. Então, ela vem daí, né? Só que ela é comum na África entre os seres humanos, né? Eu ouvi uma pessoa me perguntou, não, então porque eu transou com um macaco? Não tem nada a ver de transar com um macaco, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra. É porque se transmite de pessoa em pessoa. O primeiro caso que surgiu recentemente, ele foi de um indivíduo que estava na Nigéria e foi para a Inglaterra. Então o caso surgiu na Inglaterra. Foi esse caso que deu origem à série. Né? Então esse indivíduo foi transmitindo. Uma coisa que é interessante é que os indivíduos que têm em torno de 40, 50 anos, eles ainda tomaram vacina para varíola. Desculpe, para varíola. Para varíola. Então, existe uma reação cruzada, né? Uma imunidade cruzada, né? Entre a varíola comum e a monkeypox. Então, por isso que acho que a gente não ouvia falar tanto de monkeypox até pouco tempo atrás, até esse começo desse ano aí. Né? Mas os indivíduos mais novos, quem nasceu de 77 para cá, de 80 para cá, praticamente não chegou a tomar vacina para varíola, né? Porque está erradicada, então não foi suspensa a vacinação no mundo. Então, são mais susceptíveis. E aí o que acontece? A forma de transmissão da varíola, né? Ela é através do contato com a lesão, tá? Com a pele lesionada. As lesões características são lesões que variam desde uma mancha até uma vesícula, uma bolhazinha que se forma, e essa bolha se rompe e forma uma úlcera, que forma uma crosta, né? E eventualmente até umas pápulas avermelhadas também pode ter uma forma de lesão da monkeypox. E aí o contato com essas lesões, ele é que vai transmitir. Então, o que acontece? O OMS recentemente linkou a varíola da monkeypox com os homens que fazem sexo com homens, né? Isso causou até um certo mal-estar. Eu acho que foi uma bola fora que a OMS deu, né? Mais um. Com certeza. E que acabou levando a falar que isso é uma doença de homossexual, mas isso não tem nada a ver, entendeu? Porque você pode se contaminar qualquer contato com outras pessoas. Então você tem crianças contaminadas, você tem profissionais de saúde contaminados, você tem pessoas que vão ter contato aí, sei lá, de alguma forma, num metrô, ônibus. Exatamente. Não tem como. Exatamente. Então, isso não. Em todo lugar que você tiver uma aglomeração, né, você vai ter risco de contaminação. Né? Então, no metrô, onde as pessoas acabam se encostando uma na outra, né, se roçando uma na outra, você vai ter um risco de contaminação. Óbvio, você tem aí festas, né, e aí
festas de todas as formas, então você vai ter um risco maior de contaminação De se expor, né? de uma população mais festeira, digamos, né? Que vai numa balada, né? E aí você não tem só gay numa balada, você tem todo tipo de gente nas baladas. Então, você vai ter risco de contaminação, seja homem, seja mulher, seja trans, seja qual for a forma como você quiser se caracterizar, aí é risco para todo mundo, tá? Não necessariamente através do contato sexual. Então, não dá para a gente dizer que é necessariamente uma doença sexual. Então, a gente, como urologista, outras especialidades como o infectologista, o ginecologista, vão acabar vendo muito paciente com monkeypox aí. Então, a gente tem que conhecer, né, e saber fazer o diagnóstico diferencial com outras patologias, com outras doenças bolhosas aí, para a gente fazer o diagnóstico de monkeypox. Inclusive, essa é uma dúvida que eu acho que é bastante pertinente, porque existem outras DSTs e STs que têm lesões parecidas e que dá para confundir, né, doutor? Então, na verdade, sim. Dependendo da fase em que você tem a lesão do monkeypox, você pode fazer uma confusão, ou você pode fazer um diagnóstico confuso com um herpes, com um linfogranuloma, com um cancro mole, que são múltiplas lesões ulceradas, né? O herpes genital, como eu falei, é uma lesão ulcerada e uma lesão que começa como uma vesícula, né? Até mesmo uma sífilis como uma lesão única, que dá uma lesão única ulcerada, mas naquele indivíduo que está no início ou que tem uma forma muito leve de monkeypox, você pode ter uma lesão só, né? Recentemente eu vi um paciente assim, o parceiro dele tinha várias lesões e ele tinha uma única lesão no pênis. E isso é uma coisa interessante, a gente vê que o monkeypox, as lesões de monkeypox são mais frequentes na região genital, né? Acho que talvez por isso essa questão da OMS ter soltado essa informação aí de mais frequente em homens que fazem sexo com homens, né? Mas a gente tem que fazer esses diagnósticos diferenciais, e aí a gente entra num outro capítulo de doenças sexualmente transmissíveis, né? Que são as doenças como o herpes, como a sífilis, como o cancro mole, o linfogranuloma venéreo, que são todas lesões ulceradas do genital, né? Que é diferente do HPV. Entendi. Doutor, e o diagnóstico da monkeypox, como que é feito? O diagnóstico é feito através de exame de sangue, de PCR. Aí você faz uma pesquisa com o PCR, como teve aí para o Covid, para a maior parte das doenças virais, você faz um exame próprio para diagnóstico. E aí, acho que aí vai entrar também os diagnósticos das outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, sorologias para sífilis, sorologia para herpes, né? Então, aí vai entrar também a sorologia para o monkeypox, que é através do PCR, né? E explicando para o público de casa, sorologia nada mais nada menos que é o exame de sangue, tá? É um exame de sangue, é uma coleta do exame de sangue, para estar sabendo, não é, doutor? Isso, é um exame de sangue onde você vai procurar ou algum tipo de fragmento do agente ou a presença de anticorpos para aquela doença que você está pesquisando. E a DST, voltando só ao assunto, né, que existem tipos de vírus e bactérias, né? Para deixar bem claro também para as pessoas. Isso, a gente tem doenças causadas por vírus e a gente tem infecções causadas por bactérias, né? Então, dividindo, vamos lá. HPV, herpes, são doenças causadas por vírus, tá? Gonorreia, cancro mole, donovanose, sífilis, né? São as uretrites, outras uretrites não gonocócicas, que a gente chama que não são causadas pelo gonococo, que não é gonorreia, são bacterianas,
Tá? Então, para essas doenças, o tratamento vai ser antibiótico. Para as doenças virais, você não tem antibiótico. O tratamento é diferente, né? Às vezes é, como no caso do HPV, uma cauterização, né? No caso do herpes, a gente tem antivirais, tá? No caso das hepatites, que também são doenças virais, né? A gente tem algumas terapias próprias. Hoje em dia a gente tem algumas terapias também próprias para hepatite, que acabam erradicando o vírus, né? Então tem terapias específicas, mas aí nesse caso não se usa antibiótico. Tá, então depois a gente vai para as curas e os tratamentos, tá? Porque aí é o que eu falo de vírus, que você falou, do HPV tem a cauterização. Se tem a cauterização, tem a cura. Então, a questão de cura, no HPV, como é que a gente faz como critério de cura para o HPV? Primeiro, onde que é mais frequente aparecer a lesão do HPV? Né? Em que parte que aparece a lesão do HPV? Ela vai aparecer de acordo com o local onde foi a contaminação. A gente falou agora há pouco da lesão na cavidade oral, tá? Na boca, na língua, na garganta e tudo mais. Mas a gente tem no genital, a gente vai ter em que lugar que vai aparecer, né? Na mulher pode aparecer na mucosa vaginal, pode aparecer no colo do útero, pode aparecer nos pequenos e grandes lábios, tá? Dependendo da localização aonde isso acontece, você vai ter uma localização em espelho no homem, né? Então no homem pode aparecer na glande, né? Que é a cabeça do pênis, né? Você pode ter no corpo do pênis, você pode ter na base do pênis, você pode ter na região escrotal. Tudo vai depender do local onde houver o maior contato entre os tecidos, onde houver o maior contato com a pele. O que a gente observa, né? O indivíduo que usa preservativo pode pegar HPV? Pode. Aonde que vai aparecer o HPV desse indivíduo? Normalmente a gente vê esse HPV aparecendo na base do pênis, aonde o preservativo não cobre. Então, nesse indivíduo, muitas vezes ele vai ter uma parte do corpo do pênis e a glande sem nenhuma lesão, mas vai ter lesão na base do pênis, próximo à região dos pelos ali. E na bolsa escrotal também aparece. Mas também pode acontecer por conta disso. E assim, os seus anos e anos de medicina, é raro aparecer? Acontece, mas o mais frequente, hoje, né, a gente levando em consideração que muita gente usa preservativo, a gente tem muita lesão na base do pênis. Mas a gente também tem muita lesão em glande, tá? Eu lembro agora de casos que a gente acabou vendo na Santa Casa, em que a glande ficou parecendo uma couve-flor. Lesões terríveis assim, né? E isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes o tratamento disso é um tratamento que vai ser mutilante para esse indivíduo. Mas essa manifestação se dá porque ele deixou de procurar ajuda médica e aí se manifestou mais, ou a carga viral? Tem a ver essa questão de carga viral? Eu acho que tem as duas coisas, tá? Tem a contaminação, né? O tipo de vírus que está pegando ali naquele indivíduo, tá? E tem a demora em buscar o tratamento, tá? A demora em buscar o tratamento, porque o indivíduo tem vergonha de ir ao urologista e mostrar o genital para o médico, né? Tem a demora do tratamento, porque ele não consegue muitas vezes um médico que vá tratá-lo. Entendeu? Então tem os dois aspectos. Então, a demora do tratamento e tanto a demora do tratamento quanto o grau o tipo viral aí, né? A virulência, né? A capacidade de produzir lesão desse vírus, as duas coisas são importantes nesses casos. E essa verruga, ela aparece e ela pode do nada também sumir e a pessoa ficar incubada com esse HPV? Então, às vezes o que a gente vê existem pessoas que podem eliminar o vírus espontaneamente. Pode? Pode. Não é todo mundo que tem contato com HPV que vai desenvolver a doença, como qualquer doença viral. Tem gente que é resistente, né? Tem lá sua relação, teve contato e não deu a menor bola para o HPV. Entendeu? Por quê? Porque o organismo dele é resistente. Tem aquele indivíduo que vai ter uma lesãozinha ali pequenininha, que a gente chama de subclínico, que vai ficar ali e não vai aparecer.
E aí não vai aparecer nele, mas pode aparecer na parceira. Aí a parceira faz um exame, um Papa Nicolau, e vê que tem alguma alteração. Aí faz toda a colposcopia, faz toda a investigação e vê que tem HPV. E algumas pessoas vão ter isso aí e vão eliminar e não vão ter nada. Tá? Então, naquele indivíduo, para o diagnóstico do HPV, algumas coisas são importantes. Primeiro, né, se o indivíduo tem lesão, a gente faz a biópsia e faz a pesquisa para identificar o sorotipo, né, o tipo de vírus, qual é de qual família, qual é o número, qual é aquele indivíduo, né? A família é grande HPV, mas qual é o ramo da família, né? E poder orientar o tratamento daquele paciente e da parceira. Tá? No homem, o que a gente faz, além de fazer como é que a gente faz o controle depois, né, desse indivíduo? Você fez a cauterização, o que a gente faz? A gente faz o exame de peniscopia, onde você passa um líquido no pênis, que é o ácido acético, que é um líquido que tem afinidade por proteína, então onde você tem uma contaminação viral, você tem um aumento de proteína naquela célula, ela vai se corar, vai ficar esbranquiçada, você vai lá e faz a biópsia para ver e faz o diagnóstico. Tá? Se o indivíduo não tem lesão nenhuma, adianta fazer a peniscopia? A gente faz. Ela adianta até um certo ponto. Por quê? Porque se ele tiver uma lesão subclínica, eventualmente pode fazer o diagnóstico. Tá? Se ele não tiver nada, ele fez uma peniscopia e veio negativa, mas a parceira tem, isso é garantia de que ele não tem nada? Não é. Pode estar incubado. Ele pode ter e pode estar lá quietinho, incubado. Então, eu tenho para mim que a peniscopia ela é extremamente valiosa, tá? Principalmente no segmento desse paciente, mas a peniscopia negativa não é 100%. E a peniscopia, o que vai ser importante, a peniscopia que vai ter significado é aquela que vem positiva. Porque ali você tem certeza que o cara tem doença. Entendi. Entendeu? Doutora, eu tenho uma dúvida que eu acho que é muito pertinente, Rê. Eu acho que uma vez a gente até comentou sobre isso. O herpes. Eu quero que você explique para o pessoal de casa se o herpes é ou não uma DST, se tem tipos variáveis. Herpes, a gente tem realmente É importante essa tua pergunta, porque o herpes ele é causado por um vírus, e a gente tem, na verdade, o vírus do herpes simplex, que é uma doença sexualmente transmissível, tá? E que é aquele vírus que dá na boca ou que dá no genital, né? Então a gente tem dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2, né? O tipo 1 normalmente na boca, o tipo 2 no genital, mas hoje a gente tem tipo 1 na boca, no genital, e tipo 2 na boca, no genital, em todos os lugares, né? Na mucosa anal, em tudo quanto é canto você pode ter. E a gente tem um outro tipo de doença que é chamada de herpes também, que é o herpes zoster, que é um outro vírus, é o vírus da catapora, tá? É um vírus que pode evoluir. Muitas vezes o indivíduo tem catapora quando é pequenininho, que a catapora é uma doença de criança, né? Uma forma frustra, tem lá e fica lá com aquele vírus no organismo. E quando ele vai na idade adulta, eventualmente numa baixa de imunidade, ele pode ter uma reativação desse vírus da catapora, e aí vai dar o herpes zoster, que é uma lesão vesiculosa, assim como o herpes genital, né? Só que ele acompanha normalmente o trajeto dos nervos. O que a gente observa? Que normalmente ele dá em um hemicorpo, né? Ou de um lado ou do outro, né? E aí ele pode pegar qualquer trajeto nervoso. Então a gente pode ver no olho, na face, no ouvido, no ombro, na região aqui também, ó. na região da costela. E a característica é que as lesões, elas desenham o trajeto nervoso. Então, herpes necessariamente não é uma DST. Herpes é uma DST, quando a gente está falando de herpes simples. Herpes zoster não é DST. Mas se tiver... Mas a forma de contaminação, ela é a mesma. Como é que é? É o contato com a vesícula. Assim como é do monkeypox, entendeu? Assim como é de outras doenças virais. É o contato. Então, para esclarecer o público de casa, a pessoa tem herpes. Independente do tipo de herpes, foi pega na relação sexual? Ou não? Não. Ok. Herpes genital e aquele herpes que desenvolve na boca, perto do nariz, na região perianal ou na região do genital,
Essa é um herpes de doença sexualmente transmissível e é o que eu falei para você. É um outro tipo de vírus, é o herpes simplex, tá? É um outro tipo de vírus diferente do herpes zoster. Ok, e ele pode, e também pode, essas herpes de inervações, que você havia comentado, ela pode também estar nesses locais e não ser uma DST. Não, herpes zoster não é uma DST. Não, sim, eu entendi. Ela dá no genital, é mais difícil de ter herpes zoster no genital. Ah, entendi. Essa Entendeu? é a colocação que eu queria. Como eu falei, herpes zoster, ela acompanha o trajeto nervoso. E normalmente ela tende a dar na face, no tórax, eventualmente pode dar no membro, na perna. E entendeu? falando, e assim, seguindo nesse assunto da herpes, a pessoa teve uma vez. Aí a imunidade dela voltou normal, tal. Tô falando de herpes de DST. Uhum. A lesãozinha sumiu. Pode ser reincidente e retornar novamente. Pode. Tem cura? Então, o que acontece? Herpes é uma doença onde você pode ter... Normalmente a infecção do herpes, seja qual for o tipo, ela acontece na infância. Então, mesmo o herpes simplex, que é o herpes DST, ele vai acontecer, a primeira contaminação dá na criança. Por quê? Porque o pai tem uma lesãozinha lá, ele vai lá dar um beijinho na criança, a criança tem uma imunidade baixa e tudo mais, e a criança se contamina. E a criança vai crescer com aquele vírus. Entendeu? Então ela pode ter o que a gente chama de primo-infecção, que é a primeira infecção, né? Quando é criança, que não foi transmitida sexualmente. É uma coisa meio complicada. Não, mas é legal esclarecer. Entendeu? Eu acho que assim, pode pá. até causar um pouco de confusão. Afinal, é sexualmente transmissível ou não? Eu percebi que você deu uma perguntada assim, não entendi muito bem. Mas assim, pode ser sexualmente transmissível. E ela é sexualmente transmissível. Mas ela não é exclusivamente sexualmente transmissível. Da secção, da entendeu? Isso é uma coisa, acho que é uma coisa interessante da gente frisar. Ela pode ser transmitida através da relação sexual, mas não é obrigatoriamente transmitida através da relação sexual. Muito bem pontuado. Então, se o indivíduo tem um herpes na boca e ele contamina alguma coisa, e aí a outra pessoa vai lá e pega e contamina, por exemplo, um garfo, uma colher, alguma coisa, experimenta isso aqui, né? Aquela coisa de dar da sua boca, você dá para outra pessoa. Você pode transmitir. Se ele tiver lesão, está lá com uma lesão, e a principal fase de transmissão é a fase de bolha. Né? Como é que surge o herpes? Né? Em qualquer, seja ele zoster, ou qual é o sintoma? Eu acho que é interessante a gente caracterizar isso. Né? Como é que ele começa? Começa com uma coceira, uma queimação no local. Tá pinicando, está incomodando ou está coçando. Depois forma uma bolha, uma vesícula. Tá? Normalmente uma vesícula com líquido claro, não é diferente de uma espinha, né, que tem pus, né, mas é uma bolhazinha com líquido claro. Essa bolha se rompe e aí forma uma úlcera. Normalmente uma úlcera rasa, é uma úlcera que você vê, não é uma úlcera fundona, ela é superficial, você vê direitinho que ela é uma úlcera rasa. Você consegue identificar isso aí, você consegue identificar a borda dela, uma coisa mais rasa. Diferente do sífilis, né? Diferente da sífilis, que é outro tipo de úlcera. Você vê aquela úlcera, ali vai formar uma crosta, né? Vai cicatrizar, vai formar uma crosta, aquela crosta vai cair e vai ficar um sinalzinho e depois vai desaparecer. Tá? Então esse é o ciclo do herpes. Tá? Então, isso pode acontecer através de uma colher, né? Eu estou aqui com uma vesículazinha, né? Eu pego, experimenta aqui, quero provar a sua sobremesa, então experimenta aqui, e aí você vai lá e se contamina. Você se contamina, você tem uma baixa de imunidade por algum motivo, você tem um corte na boca, você mordeu a mucosa da boca, né? Às vezes você está comendo, morde a boca, ou a tua imunidade caiu um pouco, pronto, você vai lá e se contaminou. E não teve relação com aquela pessoa. Então, apesar de ser também uma doença sexualmente transmissível, ela não é exclusivamente sexualmente transmissível. Foi muito bom ter levantado isso, porque também tem a questão que você acabou de mencionar, a questão da imunidade. Sempre a imunidade também caminha lá. Nas doenças virais, o mais importante é assim, se você tem uma baixa de imunidade, você pode desenvolver e você pode ter uma reativação. E aí a gente volta àquilo que você me perguntou, se a pessoa se cura, tem cura ou não tem cura, né? Então, como eu falei, a pessoa pode se contaminar
e nunca mais ter nada. A criança se contaminou e nunca mais ter nada. Tá? Chegou na idade adulta, não teve nada. Você tem uma outra pessoa que pode se contaminar e ela pode ter um surto uma vez por mês. Então você pode ter... Por quê? Porque a imunidade dela referente àquele agente, né, aquele vírus, ela é ruim. Entendeu? Ou você pode ter um indivíduo que tem se contamina, tem uma lesão, né, um primeiro surto mais cheio de lesões, e se cura e fica muito bem. Aí depois de 6 meses, depois de 1 ano, tem lá novamente, tem uma baixa de imunidade, passa por um estresse muito grande, né? E a gente vê muito isso naquelas pessoas que estão muito estressadas, seja estresse de trabalho, ou mesmo estresse físico, às vezes uma cirurgia, né? Uma gripe muito forte, entendeu? E aí isso reativa. Sim. Entendeu? Então, assim, tem cura? O que você chama de cura? Com remédio? Não. Tem cura se o organismo expulsar aquele vírus. Entendi. E quando a gente também fala sempre assim de imunidade, né? O paciente chega para você, mas ele tem a imunidade boa. Tudo bem, você pode ter uma imunidade muito boa, mas também tem que ver a carga viral do outro lado, né? Tem isso também, né, doutor? Então, a questão da carga viral, a gente está falando em nível de contaminação. Tá? A carga viral é importante quando a gente está falando na transmissão. Né? Então, primeiro que assim, para você se contaminar, você tem que ter a presença do vírus, você tem que ter uma imunidade comprometida, de alguma forma, né? Uma solução de continuidade na pele, alguma coisa assim, e você tem que ter uma carga viral suficiente para te contaminar. Entendeu? Então você tem que juntar todos esses fatores para você ter a contaminação e desenvolver a doença. Entendi. Doutor, voltando o caso do HPV para finalizar. A mulher, ela teve uma questão, tipo, ela pegou HPV e aí você falou que tem as questões que podem ser na questão da genitália, do genital feminino, né? Da genitália feminina, né? E pode ser causado também uma lesão no útero. Sim, HPV. É isso. Dependendo da lesão, isso vem atrapalhar a mulher ter uma reprodução, ou seja, engravidar. Então, na verdade, o que acontece? Né? A gente tem que entender como é a anatomia feminina. Tá? Então, quando a gente fala em genital feminino, a gente está falando na parte externa, que são os grandes e pequenos lábios. Tá? A gente está falando no canal vaginal. Dentro do canal vaginal tem o colo do útero, né? A tampinha, que é o final da vagina, é a tampinha ali da vagina. Tá? Quando a gente fala em doença viral em HPV, ele contamina a região do colo do útero. O que é isso? É aquela região do útero que está sendo visualizada por dentro da vagina. Aí depois do útero você tem o colo, você tem todo o corpo do útero, aí tem tudo para dentro. Tá? O HPV em si, ele não compromete necessariamente a fertilidade. Tá? A gente tem outras doenças sexualmente transmissíveis que podem comprometer. Quando a gente fala de infecção por clamídia, por exemplo, quando a gente fala em gonorreia, quando a gente fala em tricomonas, que são doenças que são bacterianas, né? Na verdade, essas doenças elas podem ter uma participação na infertilidade muito maior do que um HPV, por exemplo. Tá? Por quê? Porque elas vão inflamar não necessariamente só o útero, mas elas podem inflamar a trompa, tá? Ou a tuba uterina. E aí a mulher pode ter uma DIP, ou DIPA, doença inflamatória pélvica aguda, onde existe um fechamento, uma inflamação muito grande e um estreitamento daquela trompa. E o óvulo não consegue passar para chegar no útero. Então, isso aí vai levar à infertilidade. Então, essas doenças bacterianas, e que muitas vezes essas doenças são assintomáticas na mulher. A mulher pode ter ali um gonococo,
ela pode ter ali uma clamídia que está ali na vagina, que está ali no genital dela, mas que não está dando nenhum sintoma, não tem necessariamente um corrimento vaginal, aquela coisa, né? No homem é muito mais fácil de ter um corrimento, alguma coisa assim, por essas bactérias. Mas a mulher, às vezes, ela é assintomática. Então, é muito comum a gente ver o cara vir no consultório com um corrimento e a parceira não tem nada. E aí ela fica incubado ali há anos parado ali, sem saber o que está acontecendo. Pode ficar lá quietinho ali, aquela lesão, ela é oligossintomática, né? Ou seja, tem pouco sintoma, né? Ou às vezes nenhum sintoma, e vai lá vai conviver com aquilo lá, mas vai estar transmitindo para outras pessoas com quem ela tiver relação, e pode desenvolver doenças nos genitais internos, né? Na trompa. E ter essas inflamações, e aí levar até mesmo a infertilidade. Tá, então essa questão de infertilidade fica mais para essas doenças, né? Para esses tipos. Para as doenças bacterianas, eu acho. Porém, o HPV, eu falo porque eu tive contato com uma conhecida, né? Que eu trabalho com inúmeros alunos, e ela falou que passou por uma cauterização e uma outra fez uma cirurgia no colo do útero. Isso. Porque já estava grande a lesão. Isso. Como eu falei, no homem a gente faz a cauterização daquelas formas como eu falei previamente. Agora, na mulher, ela pode fazer uma cauterização no colo do útero quando ela tiver a lesão no colo do útero, tá? E aí tem cremes próprios para isso, tem líquidos próprios para isso. Ou ela pode fazer um tipo de cirurgia que a gente chama de conização. É retirado como se fosse um cone do colo do útero, que é todo aquele tecido que está contaminado. Tá? Isso se faz mais naquelas lesões que já são lesões pré-malignas. Como eu falei, na mulher existe um risco maior de desenvolver um câncer de colo de útero por conta do vírus, né? Existe uma associação do câncer de colo de útero com o vírus do HPV. Que perigo. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente, como estou na Santa Casa, a gente vê uma incidência altíssima de câncer de colo de útero. Então, isso mostra como é extremamente importante que a mulher vá ao ginecologista, que não tenha vergonha de ir ao ginecologista, tá? De passar pelo menos uma vez por ano, no mínimo uma vez por ano. Se puder, a cada 6 meses, melhor ainda. A mulher que é sexualmente ativa. Entendeu? Fazer um Papa Nicolau, porque você vai fazer o diagnóstico disso. É uma coisa muito simples de se fazer, né? E quando tudo que é tratado no início, a chance de cura é muito grande. Então, a gente acaba vendo, né? E por que eu estou falando? Porque a gente vê na urologia as complicações dessa questão do câncer de colo de útero. Tá? Toda semana, né, nos dias que eu opero com os residentes, a gente tem 1 ou 2 pacientes que têm lá um câncer de colo de útero, um câncer de útero avançado, que compromete toda a região pélvica, que cresce de tal forma a obstruir os rins, porque obstrui os ureteres, os canais que ligam o rim à bexiga, né? E com isso a pessoa entra em insuficiência renal. Entendeu? Tudo causado por DST. Tudo causado porque pode não ter feito um diagnóstico precoce, que pode ter iniciado como uma simples DST. Nossa. Como um simples HPV. Todo tipo de lesão verrucosa no útero é HPV ou tem outras situações? Não, nem todo. Eu acho que tem outras situações aí. Tá? E nem todo câncer de colo de útero é causado por HPV. Tá? Mas a associação é grande. Então eu acho que isso só reforça o fato de que as mulheres não têm que ter vergonha de ir ao ginecologista. Teve uma campanha muitos anos atrás sobre essa questão do câncer de colo de útero relacionado ao HPV. Sim. E recapitulando aqui, nós falamos de questão de sexo oral para a transmissão de HPV. Já que a gente fala de mucosa, beijo na boca, beijar, saliva com saliva, pode pegar HPV? Se você tiver uma lesão na boca, uma lesão grande na boca ou uma lesão na língua, e for aquele beijo assim, tipo desentupidor de pia, pode. Pode. Legal. Bem bacana, um tema bem polêmico. Pri, quer mandar mais alguma agora aqui pro doutor? Ou quer que eu inicie mais uma? Pode mandar, Rê. Doutor, então vamos lá.
Teve especulações que chegou no Brasil uma gonorreia incurável. Isso é verídico? Tem de fato essa questão aí? Então, o que acontece? Aí existe sim uma cepa de gonococo que tem uma resistência aos antibióticos muito grande. Tá? Então, foi falado que é incurável. Por quê? O que acontece? Né? Aí a gente entra num outro aspecto que é muito importante, que é o uso indiscriminado de qualquer antibiótico e o tratamento e o diagnóstico inadequado das doenças sexualmente transmissíveis. Tá? A gonorreia, o que é? É uma uretrite, é uma infecção da uretra causada por uma bactéria que chama Neisseria gonorreia. Tá? O tratamento dela é muito simples, com antibiótico. Você toma antibiótico lá durante um determinado período e você vai ficar curado. Tá? Agora, a gonorreia ela tem uma característica de sintomas muito significativa. Né? A saída, o indivíduo quando vem no consultório, ele fala, está saindo leite condensado do meu pinto. Pode falar pinto? Pode. Está saindo leite condensado da minha uretra. Né? Isso é característico da gonorreia. Agora, às vezes ele vem e fala assim, está saindo uma secreção, um líquido esbranquiçado do meu pênis. Uma secreção que parece uma clara de ovo. Isso não é gonorreia. Mas muitas vezes, como muitas vezes o cara vai direto no pronto-socorro, porque o cara não consegue esperar para ir num especialista, porque fica tão angustiado, e aí todo mundo trata como gonorreia, mas nem tudo é gonorreia. E seria o que esse outro? O líquido esbranquiçado ou uma secreção um pouco mais clara. Parecendo clara de ovo. Pode ser uma secreção, pode ser uma uretrite não gonocócica. Então a gente divide as uretrites em uretrite gonocócica, que é causada pela gonorreia, e outras uretrites causadas por outras bactérias. Clamídia é uma delas. Tá? Bactérias do trato intestinal, pela prática de sexo anal, tanto faz transar com homem ou com mulher, né? A prática do sexo anal, ela vai expor o indivíduo a ter risco de ter infecção por outras bactérias, como Escherichia coli, Klebsiella e outras bactérias, tá? E que aí a característica da secreção vai ser diferente, tá? A clamídia, ela tem uma secreção meio esverdeada, tá? Com um cheiro bem característico, né? Tricomonas é outra coisa que também pode dar, que também tem uma secreção meio esverdeada, com um cheiro forte, como um cheiro de peixe, entendeu? Então, só que o que acontece? Cada uma tem um determinado antibiótico que você vai usar. Se você usa o mesmo antibiótico de forma indiscriminada para qualquer coisa, você vai induzir a resistência bacteriana. E aí, recentemente, eu participei de uma palestra com um infectologista, justamente falando sobre isso, né? Está muito complicado hoje em dia você definir que antibiótico você vai usar. Porque aquele antibiótico já não dá mais. Aquele tomou indiscriminadamente, não dá. A pessoa tá com infecção urinária, vai no pronto-socorro, vai lá e pumba, é um antibiótico. Vai lá, está com não sabe nem se está com uma infecção de verdade, não sabe nem qual é a bactéria que está causando, mas vai lá e dá um antibiótico, muitas vezes um antibiótico pesado. Tá com infecção de garganta, que pode ser uma coisa viral também, vai lá, antibiótico. Tá com quadro gripal, antibiótico. Né? Então, isso vai levar à resistência das bactérias, e entre elas a gonorreia. Tá? Outra coisa que você tem a gonorreia, não cura, às vezes a mulher é assintomática, tem gonorreia, é assintomática, então ela vai e vai passando, e isso aí vai se multiplicando, essa bactéria vai adquirindo uma resistência, e aí acaba tendo essa coisa da bactéria super resistente, que não é só a gonorreia super resistente, a gente tem outras bactérias super resistentes aí, entendeu? Então, o ideal eu sempre faço o seguinte: o indivíduo chegou para mim com uma uretrite, eu vou examinar, que eu acho que é fundamental, e hoje em dia o pessoal não quer saber de examinar, né? Então vou ver o aspecto da secreção que está saindo ali, né? Vou mandar ele colher um exame,
né? Que é um exame, é um suave uretral. O que é? É um cotonete que vai passar ali na pontinha do pênis para pegar aquela secreção e ali vai fazer uma cultura daquilo, vai fazer uma pesquisa de várias bactérias, tá? Tricomonas, ureaplasma, micoplasma, a própria gonorreia, né? A gente faz um exame de urina para pesquisa de clamídia, que é muito simples, um exame de urina do primeiro jato, um PCR próprio para pesquisar a clamídia, né? E você vai fazer o diagnóstico disso. Ah, mas o cara está incomodado. Então, eu peço esses exames, ele vai colher. Colheu, eu deixo uma receitinha de um antibiótico que pode, porque quando o que a gente comentei um pouquinho com vocês antes da gente começar a gravar, né? Que o diagnóstico ele não vai depender só do exame de laboratório. Você não vai esperar o exame de laboratório para dizer, é isso aqui. Quando você recebe o paciente, de acordo com a história clínica e com o exame físico que você fez, você tem 90% do diagnóstico. Aquele exame laboratorial é só para confirmar. Tá? Então, a partir do momento que eu já vi o que é, a gente tem hoje protocolos próprios para você iniciar o tratamento. Mas eu acho que é fundamental. Existem protocolos da Secretaria de Saúde, entendeu? Protocolos internacionais, onde você tem aí quais são as drogas, né? Os antibióticos que você vai usar para iniciar o tratamento. Mas eu acho que é fundamental você ter o diagnóstico antes, né? Você ter colhido os exames antes. Por quê? Você pode até colher o exame, colheu o exame, na sequência você começa a tomar o remédio. Se for sensível àquele tratamento que você deu, maravilha, você resolveu o problema. Se não for, você troca. Porque esses exames ficam prontos em 3, 4 dias, 5 dias. E aí você tem tempo de trocar o antibiótico, você tem tempo de dar um tratamento adequado para aquele indivíduo. Certo. Entendeu? Então, eu acho que isso é fundamental. Por isso que você aí de casa, não brinca, hein? Sempre procura um urologista. Né, doutor? É isso aí, eu acho que não pode dar boi. Sempre que procurar uma orientação e saber de alguém que saiba o que está fazendo. E aí, não adianta ir na farmácia pedir para o farmacêutico, né? Que a gente vê. Verdade. Às vezes a gente pega o paciente que veio, eu já passei no farmacêutico, eu tomei isso, tomei aquilo. Gente, aí fica complicado, né? Sim. A gente tem que resolver isso aí. Mas, doutor, falando ainda da gonorreia, né? Essas doenças, ou até outras, essas DSTs, né? Ou ISTs, elas podem ser pegas, né? A pessoa, peguei fora do ato sexual? Banheiro público. Depende. Pra quem você vai contar isso? Pra mulher? Não, tô falando... É o cara que pulou a cerca que vai contar pra mulher? Não, eu tô fazendo essa pergunta porque o que acontece? Eu já escutei inúmeros casos. Sentei no banco e peguei. Não, no banco não, mas geralmente eu vaso. Escuto muitas pessoas, né? Não, mas dependendo do banheiro você pode pegar. Porque geralmente quando o homem senta-se, né, no assento de vaso sanitário público ou dentro de academias, enfim, ele pode vir a pegar, ter contato ali no vaso sanitário? Olha, é difícil, não é? É muito difícil, ele tem que ser muito bem dotado para conseguir encostar no lugar, entendeu? Toalhas. Então, algumas doenças você pode pegar através de fomites, que a gente chama de fomites, que são essas coisas, um vaso sanitário, assim, não vou dizer para você que não... sabe, se o cara esteve lá sentado, ele encostou o pênis na tábua do vaso, né? E tinha alguma coisa, e outra pessoa chega logo na sequência e senta e encosta o pênis também. Porque tem o tempo de vida também do vírus e da bactéria. Tem o tempo de vida fora do organismo. Tem, né, doutor? Entendeu? Agora, por exemplo, como acontece na varíola dos macacos, voltando. A pessoa se secou com uma toalha, você pega aquela toalha e se seca, existe uma chance de contaminação. Então, para essas DSTs também existem? Para algumas DSTs, é muito difícil. Gonorreia é nulo, porque assim, gonorreia é muito difícil, entendeu? É aquela coisa do, o que eu vou falar? Doutor, o que eu vou falar para minha mulher?
Isso é uma pergunta frequente que eu ouço. Né? Né? E agora? O que eu vou falar para minha mulher? Eu falo, não sei o que você vai falar, você escolhe o que você vai falar, porque eu não sei. Não sou eu que vou contar para ela. Entendeu? Só não vai falar que você pegou no metrô, né? Porque não vai colar, entendeu? Só fala para ela fazer um exame. Fala para ela fazer um exame. E se a pessoa, né? Não vou falar nem a mulher, o homem, enfim, a pessoa, ela tá com uma infecção na garganta. Infecção mesmo de garganta, normal. Né? Eu tô com amígdalas, tô com a garganta inflamada e tal. E ela faz o sexo oral na pessoa. Pode transmitir gonorreia? Se for uma infecção por gonococo, sim. Se for uma infecção por uma outra bactéria, não. Não, tá. Essa também é uma pergunta que as pessoas têm. Então, porque o que acontece aí? O que eu entendo do que você está me perguntando? Né? Você está colocando no mesmo saco todas as uretrites. Entendi. E não é a mesma coisa. Então, se o indivíduo tem uma contaminação da orofaringe por um gonococo, ele pode transmitir gonorreia. Mas a pessoa pode ter uma uretrite por uma outra bactéria. Eu já vi, né? Mas foi para o cara que vai no consultório, que teve sexo oral e está lá com uma uretrite e só fez sexo oral. E está lá com secreção no canal. Entendeu? Essa pergunta foi... O que acontece? Essa resposta foi ótima. Outra bactéria. Uma bactéria que está na cavidade oral. A cavidade oral, você pensa que ela é limpinha? Não é, não. Por mais que você escove os dentes, que você escove a língua, a gente tem uma flora bacteriana, a gente tem uma microbiota, né? Própria. Né? Você que é nutricionista deve saber disso. Né? Onde vai começar a digestão já, na mastigação. Quando a gente mastiga, a gente saliva, né? Vai começar a ir na saliva, até porque a saliva ela é uma forma de, não só de umidificar, mas de esterilizar aquilo que você está pondo na boca. Entendeu? A boca tem um pH que ele é muito inóspito, né? Para algumas bactérias, justamente para a gente ter proteção. Então a boca não é super limpinha, tá? Assim como o ânus, né? O intestino, né? O reto, naqueles indivíduos que fazem sexo anal, por mais que faça lá uma duchinha, uma limpeza e tudo mais, tem uma flora bacteriana que é própria daquilo lá, que por mais que ele lave, não vai sair. Vai sair os resíduos de fezes e tudo mais, mas as bactérias continuam lá. Então, essas bactérias podem ser agressivas para a uretra. Entendeu? Então, você vai ter contaminação da uretra. Você pode, por conta disso, você pode desenvolver uma uretrite e, além de uma uretrite, uma prostatite. Uma infecção da próstata. Ou seja, cada parte do seu organismo tem uma população de bactéria. E, às vezes, a bactéria que habita, por exemplo, no ânus, não pode habitar na sua boca. Exatamente. Entendeu, pessoal? Não pode. E não pode habitar na uretra também. A uretra é um local muito menos povoado por bactérias. Entendeu? Ela não deve ser povoada por bactérias. Tanto que a urina ela é praticamente estéril até ela sair. Eu fiz essa pergunta, doutor, justamente porque eu trabalho com público, né? Há mais de 20 anos. Então, eu escuto inúmeros casos. Personal trainer é psicólogo. Opa! Então, e urologista também. Também. Então, também. Então dentro desse contexto geral, um dentista chegou, que é um cirurgião, super amigo, né? Meu amigo, e ele falou assim, a população não tem noção. Eu pego casos de pessoas extremamente saudáveis, né? Corpos malhados, homens e mulheres. E aí, quando eu vou fazer cirurgia de canal, ou fazer qualquer raspagem ou limpeza, tá cheio de pus. Sim, é o que eu falei pra você. E aí, o que acontece? Eu tive um conhecido, né? Porque quando a gente fala um colega, um conhecido, vamos falar, foi você. Não foi eu. Um amigo de um amigo, né? Recentemente, que pegou uma infecção justamente só devido ao sexo oral. Ele recebeu um sexo oral de uma menina super tranquila, pacata, não tinha problema algum, só que ela estava com uma infecção na garganta. Sim. E aí ele foi parar num hospital. Enfim, fez o tratamento bonitinho, mas deu... Sexo oral pode transmitir até mesmo HIV. Arrisco a dizer que até mesmo HIV. Sim, mas com certeza ela estava com uma lesão. Esse dentista, né, cirurgião, falou, ela estava com uma lesão. Óbvio que como
para qualquer doença, para qualquer infecção, você tem que ter aquelas coisas que eu falei, né? A solução de continuidade da pele, né? Uma lesão de pele, uma carga viral ou bacteriana, uma baixa de imunidade. Então você tem que juntar essas 3 coisas para que você tenha infecção. Entendeu? É um conjunto, né, doutor? Você tem que juntar tudo isso. Falando em HIV, doutor, como é que está o cenário aí do HIV pelo mundo, aqui no nosso país? HIV continua sendo uma doença altamente de uma alta incidência, né? No mundo, de uma forma geral, né? A gente tem algumas evoluções, né? Onde o HIV deixou de ser aquela praga, aquela maldição do homossexual, né? E que matava em 100% dos casos, para ser uma doença crônica, uma doença onde hoje você tem um tratamento, né? Onde você consegue viver muito bem com o vírus, né? E onde você consegue até mesmo diminuir a chance de transmitir o HIV. Tá? Hoje, com os tratamentos que a gente tem, né? Com a terapia antirretroviral TARV, onde você trata o indivíduo que é soro positivo, né? Você consegue baixar a carga viral, você consegue diminuir essa carga viral a praticamente zero. Ela não é zero, mas ela é uma carga viral muito pequena, que fica indetectável aos métodos, né? Laboratoriais, e por ser indetectável, muitas vezes ela não é suficiente para transmitir. Né? Então, a gente tem umas 22 drogas diferentes para tratamento. Tá? E aí você vai usar a combinação, né, as combinações que você tem hoje de acordo com o perfil daquele paciente, né, para manter essa carga viral de forma indetectável. E com isso você praticamente diminui o risco de contaminação. E a gente tem hoje algumas coisas que são interessantes, onde você tem aquelas medicações que você faz após a exposição. Então, o indivíduo teve um contato com o vírus, ele pode tomar uma medicação para prevenção, e a gente pode usar também uma medicação pré-contaminação, ou seja, uma medicação que é chamada de PrEP, né? A PrEP, né? E PrEP, a PEP, né? E o PEP é aquela onde você teve, é o tratamento pós-contaminação. Então, o indivíduo teve um contato suspeito, um contato com alguém que seja HIV, ele vai ao posto de saúde. Tá? Existem postos de saúde próprios para isso. Então, essa medicação ela é distribuída pela Secretaria de Saúde, é distribuída pelo posto de saúde, entendeu? Tem de graça, o governo dá de graça isso para as pessoas. Tá? Onde ela vai lá... O ideal é que, se ela teve uma exposição, ela vá até 72 horas da exposição. Quanto antes for, melhor. Tá? Depois de 72 horas, aí já normalmente não é mais fornecido a medicação. Tá? Então, até 72 horas, o indivíduo vai lá, ele passa numa consulta, ele vai colher um exame de sangue para saber o status sorológico dele naquele momento. E ele vai receber o tratamento pós-exposição. E aí, durante 28 dias, ele vai tomar a medicação. Tá? E depois disso, ele vai fazer um novo exame de sangue, uma nova sorologia. Tá? É extremamente eficaz e seguro. Tá? E a gente tem o PrEP, que é para aquele indivíduo pré-exposição. Tá? Onde aquele indivíduo ele não teve contato com ninguém, ainda que é soro positivo, mas ele é casado com alguém que tem, né, com um cara que é uma mulher, um homem, que tem aí que é soro positivo, mesmo estando com carga viral indetectável, você faz uma prevenção, você aumenta a chance de não contaminação, ou melhor, você diminui a chance de não contaminação. Chega até 90% de chance de eficácia na prevenção. E isso eu estou falando, mas eu não estou falando para estimular ninguém a fazer sexo despreocupado
ou falar, então o HIV não é mais, não mata mais, então não sei o quê. Então isso é muito importante para as novas gerações, porque a minha geração, eu não sei se é de vocês, viu as pessoas que começaram com HIV e que desenvolveram o quadro de doença, que é o AIDS, né, morrerem cadavéricas e morrer com aspecto de cadavérico e com vivos andando por aí, pareciam, sabe, não tinha gordura, consome a gordura da boca, do rosto, da face, a pessoa fica cinza porque altera a suprarrenal, então parecia um zumbi, né, e morrer logo por conta disso. Eu cheguei a ver, vocês eu não sei se chegaram, né, mas as novas gerações não chegaram, então, a ver isso. Então, para eles, isso é uma coisa meio que de televisão. Né? Está muito longe. Não tinha, né, esse tratamento. Não tinha. Mas eu acho que isso é importante para que eles saibam que isso acontece e que precisa se proteger. Né? Não é só tomar o PrEP e sair por aí transando. Tá, entendeu? E outra coisa, o PrEP protege contra o HIV. Uma proteção de cerca de 90%, não é 100%. Mas não protege contra as outras DSTs. Não protege contra a sífilis, não protege contra o HPV, não protege contra a gonorreia, entendeu? E que são doenças que você tem cura, tudo bem. Mas que pegar isso, gente, é muito chato, entendeu? É muito desagradável. Um herpes é uma lesão extremamente dolorosa. Você ficar com uma ferida no pênis é uma coisa dolorosa, entendeu? Você desenvolver um quadro de prostatite ou de uma orquite, que é uma inflamação do testículo, que pode acontecer por uma infecção da uretra, por exemplo, é extremamente doloroso, entendeu? Então, não é tão simples assim. Tá? Então, a gente tem isso que é uma coisa muito positiva com relação ao HIV, mas a gente não pode esquecer que a gente continua tendo as outras DSTs. Então, o uso do preservativo é fundamental. Não precisa chegar nisso, porque assim, a leitura que a sociedade tem hoje, e você como urologista deve estar enxergando isso. Muita gente fazendo sexo despreocupado, né, sem preservativo. E aí começa a aumentar o número de DSTs. Sim, sem dúvida. Essa questão do PrEP é uma coisa que realmente faz aumentar o número de DSTs. Tá. A incidência, melhor dizendo, de DSTs. Porque se eu não me engano, eu não vou falar o ano exato, mas acho que antes da pandemia havia soltado uma notícia, não sei qual foi o jornal, que lançou que o número de sífilis aumentou muito, né? E Salvador estava em alta. Acho que foi o Jornal Nacional lançou, mas teve outros jornais. E aí tava casos e casos aumentando muito na questão de sífilis. Esses casos ainda continuam, doutor? A sífilis é uma doença que existe desde o século passado, né, e que norteou muito a medicina, né, por conta das complicações que a sífilis produz. Né? A sífilis ela passa por várias fases. Né? Você tem a sífilis primária, que é aquela sífilis onde você tem a lesão genital, que ela aparece mais ou menos uma semana depois do contágio. Então se forma uma úlcera que pode dar no genital, na boca. Né? É uma úlcera única, que tem uma borda não muito elevada e que tem um fundo limpo. E não é dolorosa. Gera coceira? Só não, normalmente não. Saber, aliás. Não. E se você olhar, isso se confunde, aí a gente confunde com monkeypox, se for uma lesão única. Normalmente ela é única da sífilis. Tá? Ela vai durar uma semana, 10 dias, ela fecha. E é na glande? Geralmente no homem? Pode dar no pênis, pode dar na boca. No pênis também? No corpo do pênis, pode dar na boca também. Tá? E aí ela fecha. Pode se confundir com uma afta, por exemplo. Fecha sozinha e aí o indivíduo entra numa fase de dormência, né? Digamos, uma fase onde ele não vai ter nada, e passa por uma fase secundária. Esse intervalo, em torno de 3 semanas depois do fechamento dessa lesão, ele passa por uma fase secundária, onde aí começa a aparecer no corpo várias outras lesões. Lesões
que a gente chama de pleomórficas, que são manchas, áreas elevadas, e aí costuma pegar a palma da mão e planta do pé. E aí a gente faz o diagnóstico da sífilis secundária. O tratamento da fase primária é 1 dose de medicação. O tratamento da fase secundária são 3 doses de medicação. E a medicação aí, eu não sei se pode falar, mas eu acho que é a benzetacil. Né? A benzetacil, é mais que conhecida. Né? A penicilina, na verdade é a penicilina. Tá? A penicilina benzatina, que é o nome correto. Né? Então, e que dói bastante. Né? Então, na fase primária, são duas injeções. Na fase secundária, são 6 injeções. Entendeu? E daí, se você não trata, isso pode passar para uma fase terciária, onde você pode ter comprometimento de vários órgãos internos, coração, entendeu? Válvulas cardíacas, e até mesmo numa fase quaternária do sistema nervoso central. Antes do advento da penicilina, né, a sífilis já existia. E era, medieval, né? Era muito comum as pessoas ficarem doidas, enlouquecidas, né, tidas como... É a demência que eles falam. Ficavam demenciadas. Por quê? Por conta de lesão do sistema nervoso central. E hoje, com o HIV, a gente vê novamente lesões do sistema nervoso central em pacientes com HIV não tratado, né? Vê encefalites, vê meningites por conta disso. Então, a sífilis ela tem ela é extremamente importante, a sífilis. Do ponto de vista de ter muitos aspectos e estágios diferentes, tá? E tem que ser tratada, né? E tem que ser feito o diagnóstico correto, e é fácil, você faz uma sorologia, tá? Mas aí tem uma pegadinha na sorologia, tá? Que hoje a gente faz 2 métodos de sorologia para sífilis. Você faz 2 tipos de exame, um que vai detectar o tanto de anticorpos que a pessoa tem para sífilis, né? Se a pessoa tem anticorpo para sífilis ou não, né? E isso aí ele vai ter sempre. Então, se você teve sífilis e você tratou, você vai ter sempre anticorpo para sífilis. Na hora do exame vai constar. Só que a gente faz um outro tipo de exame onde a gente vê o quanto de anticorpos você tem. Então, um exame chama-se FTABS, que é o que vai ver se você tem anticorpo ou não. Então, se você teve sífilis, aquele FTABS vai sempre vir positivo, tá? Que são os anticorpos totais. Se você saber se você está com sífilis em atividade ou não, se você está numa fase secundária, você faz um outro exame que chama VDRL, onde você vai contar quantos anticorpos você tem, entendeu? Quanto tem. Aí você vai diluindo o sangue, né? E quanto mais você diluir e aquele exame for positivo, indica que você tem infecção ativa. E aí você precisa tratar. Tá? Então, a sífilis tem o que a gente chama de cicatriz sorológica. Então, e a gente vê, muitas vezes, pacientes que tiveram sífilis, trataram, não tem mais nada, mas tem lá uma cicatriz sorológica. E são retratados desnecessariamente. Nossa. Então, é importante a gente falar do diagnóstico da sífilis. E você fazer o exame e você saber interpretar aquele exame que você está fazendo. Né? Acho que é muito comum a gente ver gente que sabe pedir um monte de exame, né? Sabe pedir os exames mais sofisticados, o que tem aí de mais moderno, saiu no último estudo do The Lancet, lá, que dá para você medir o molibdênio da raiz do cabelo que vai dizer que você tem tal coisa. Tá, e você sabe interpretar isso? Para que serve isso? É verdade, tem exames que dependem de outros exames, né? Não adianta, sozinho você não consegue fechar diagnóstico. Você tem que ter o quadro clínico. Né? Então, eu acho que é importante isso aí, e acho que a sífilis tem esse aspecto que é importante de ser ressaltado. Então, a gente sempre volta para a mesma coisa, né, gente? Proteção e, no caso de deu ruim, vai no médico. Não vai na farmácia. É verdade. Não vai pedir orientação para um amigo. A farmácia é depois do médico, né? A farmácia é depois do médico. Mas essa questão da sífilis, eu assisti um documentário de uma psiquiatra
muito bacana, que ela falava assim, ela consegue identificar, ela já identificou em alguns pacientes dela, né, na psiquiatria, a demência causada pela sífilis. Ela falou assim, eu consegui pegar graus, né, tipo assim, o grau de demência, e ela falou, meu, eu preciso de que você faça os exames. Porque ele passou pelas fases e deixou passar batido. E aí lá na frente começou a constar. Isso que você está falando é uma coisa interessante. Eu assisti numa série, eu gosto muito dessas séries, eu gosto de ver televisão, não gosto de ver novela, essas coisas, mas tem algumas séries que eu gosto de ver. E tem uma série que eu assisti, é uma série dessas policiais, onde o cara que era o assassino, o criminoso ali, ele tinha surtos, né? Que não se encaixavam em nenhum, e aí entra no que você falou, não encaixa no padrão de nenhuma doença psiquiátrica, né? Mas se encaixava, e por conta disso, por não se encaixar em nenhum padrão específico, suspeitou de sífilis, e ele tinha sífilis, e aí ele foi tratado. Legal, né? Entendeu? Então, assim, isso que você está falando é real, entendeu? A gente vê isso aí. É uma série que retrata bem a realidade, entendeu? Que é bem nua e crua aí. Então, tem isso que você está falando, é verdade. A gente tem alguns aspectos. E a gente tem outro aspecto importante. A gente pode ter uma lesão que é chamada de tabes dorsalis, que é uma lesão neurológica da sífilis, onde o indivíduo perde a capacidade de ter, no andar dele, ele muda a forma como ele anda, ele tem que bater os calcanhares para poder ter a sensação, sentir. Então ele vai pisando e batendo o calcanhar. Então é um andar característico. Né? Eu lembro disso, tinha um professor meu da faculdade, ele era um patologista, um cara sensacional, né? Então ele falava que a gente tinha que pensar sifiliticamente, entendeu? E que era importante a gente, essa questão da propedêutica, de você ouvir o que o paciente está falando. A consulta do paciente, ela não começa na hora que o paciente começa a te falar. Ele fala que a consulta começa na hora que ele entra na porta. A forma como ele está andando. Entendeu? A forma como ele está andando pode te dizer alguma coisa. Sim. Entendeu? Então, acho que isso são coisas importantes, são pequenas nuances que a gente tem que se atentar aí. Né? Essa doutora psiquiatra, ela falou justamente isso também. Ela falou, você consegue ver, não é uma forma discriminatória, ela fala, é uma forma de leitura dos pacientes em alguns moradores de rua. Não Sim. todos, né? Mas ela Sim. fala porque eles não fazem sexo com prevenção, moram na rua, a questão higiênica e etc. E aí ela fala o grau de demência e como anda. E ela falou, não é o uso de entorpecente ali. Lógico, tem a bebida alcoólica, tem uma série de agravantes, né? Ele tá intoxicado, o fígado dele tá... Mas, ela fala, o grau de demência tá muito elevado e o cara sem fazer o uso logo, pelo período da manhã, de álcool, ela fala, você consegue ver na pisada dele a questão que ele tem sífilis. É bem complicado. Nossa, é isso mesmo. Acho que a sífilis é uma doença sexualmente transmissível muito interessante nesse aspecto. Né? Ela tem muitas nuances e que a gente tem que se atentar e tem que tratar. E é fácil de tratar, gente. Se tratar, por isso que é importante. Apareceu uma feridinha no meu pinto. Vai no médico, vai ver. Por quê? Pode ser uma DST, mas existe um outro aspecto, uma outra coisa que lesão genital pode ser um câncer. O cara pode ter um câncer no pênis que é uma úlcera. Começa com uma úlcera, começa com uma ferida. Sem ser DST. Sem ser DST. Ok, só para o público entender. Óbvio que é importante. O câncer de pênis, ele também está ligado à promiscuidade e falta de higiene. Né? E promiscuidade, tudo bem, pode ser, não é com preconceito, mas assim, o que é promiscuidade? É quantos parceiros sexuais ou parceiras sexuais você tem. Né? Hoje em dia, assim, tá fácil, né, de ter relação. E é gostoso ter relação. Sim. Né? Mas acho que a gente tem que ter responsabilidade. Com certeza. Gente. Entendeu? Fazer com qualidade, não em quantidade. Quantidade não garante, não vai garantir a satisfação. Né? Então,
o câncer de pênis, ele está ligado a essas coisas também. A falta de higiene, muito ligado à falta de higiene, e também às DSTs. Então, uma lesão peniana, ela tem que ser investigada, porque ela pode ter um câncer ali. Pode não ser uma DST, mas pode ser um câncer. E aí, gente, o tratamento do câncer de pênis é cortar fora. É amputação, que pode ser total ou parcial. Então, vamos cuidar. Chocante, né? É chocante. E a sífilis, nesse caso, primário, secundário, como você falou, e aí quando entra para a questão neurológica, tem tratamento para as pessoas Também. Mas também. Aí o tratamento é outro, né? Porque Também. já está avançado. Aí, no caso da neuroluz, né? Sífilis também é chamada de luz, tá? No caso da neurosífilis ou da neuroluz, o tratamento é com antibiótico também, só que aí o tratamento é mais prolongado e aí deve ser feito em ambiente hospitalar porque ele é endovenoso. Entendi. Entendeu? Que é o caso dos recém-nascidos, né? Então, mas aí tem outro aspecto, aí entra em outra... A sífilis dá um capítulo enorme de DST, porque você tem a sífilis congênita, nós estamos falando de sífilis adquirida, tá? Então, a sífilis que você pegou no contato sexual. Mas você tem a sífilis congênita, onde a mãe que tem a sífilis passa a bactéria para o filho. Tá. E aí a criança nasce com alguns estigmas próprios da sífilis. E se ela não... por isso que hoje, quando é importante a mulher fazer o pré-natal. Porque no pré-natal ela vai fazer uma série de investigações e de exames onde vão ser detectadas qualquer doença sexualmente transmissível, outras doenças importantes aí que podem comprometer o feto, que podem comprometer a criança. E a sífilis antigamente era uma dessas. Então a criança tinha alguns estigmas, algumas alterações anatômicas próprias. Então tinha alteração dos dentes, os dentes serrilhados. A criança nascia e tinha os dentes serrilhados. Como os dentes não eram dentes normais, eles eram parecia uma serra, dentes de serra, assim, sabe? Então, eles eram triangulares, assim. Então tem outros estigmas aí, agora que eu não me recordo todos eles, mas você tem alterações ósseas, você tem várias outras alterações que podem estar ligadas aí ao fato da mãe ter tido sífilis e não ter sido tratada. Hoje em dia, isso acaba sendo muito mais raro. Né? Acaba sendo muito mais raro, porque hoje a maioria das mulheres acaba fazendo um pré-natal, acaba fazendo os tratamentos de forma adequada. Certo. E essa sífilis do recém-nascido é passado na hora do parto ou já vem de sangue? Não, ela pode ser passada congênita mesmo. Okay. Por isso, aqui o podcast hoje, Papo Saúde com urologista público de casa. Por favor. Bora Sexo se cuidar, gente. com prevenção total. Exatamente. E a sífilis, recapitulando, também pega na contato da saliva, né? No beijo. Muito difícil, não é? Não, a sífilis não é pela saliva. Ela pode ser transmitida no beijo se a pessoa tiver úlcera. Se ela tem uma lesão primária da sífilis. E a outra pessoa esteja também com alguma lesão. E a pessoa tem ali algum... E assim, é muito difícil você ter a boca totalmente íntegra, né? Sempre tem algum machucadinho, sempre tem uma lesão pequenininha. Escovar os dentes, a gengivite, exatamente, entendeu? Então, ela pode pegar através do contato oral, mas normalmente a sífilis primária, mas não na saliva, tá? Não é na saliva. É no fato da pessoa ter a úlcera, né? Ter a úlcera e aí aquele beijo onde vai língua, vai tudo lá para dentro. Então você pode ter. Doutor, e falando da clamídia, né, para o público de casa, entender um pouco melhor sobre essa DST. Então, a clamídia, ela é uma bactéria que pode causar basicamente 2 tipos de doença, né? Tem a clamídia que vai causar aí uma uretrite, né, uma infecção da uretra, né, e na mulher causa uma infecção vaginal que muitas vezes é assintomática. Apesar da mulher ter lá a clamídia na vagina, ela não tem sintoma, ela não tem corrimento, ela tem uma secreçãozinha bem de leve, alguma coisa muito discreta, né, mas que a hora que entra em contato com a uretra,
masculina acaba causando uma infecção na uretra, acaba causando uma uretrite, tá? Normalmente dá uma secreção mais esbranquiçada, né? Uma secreção mais fluida, né? E mais esbranquiçada, diferente da gonorreia que eu falei, que é aquela secreção que parece leite condensado, uma secreção espessa e amarelada, como leite condensado mesmo, tá? E uma outra doença que a clamídia pode causar é o linfogranuloma vernéreo, que é uma lesão ulcerada, e a gente volta um pouco para o capítulo das doenças ulceradas, né? Que é uma lesão ulcerada e, ao mesmo tempo, compromete a região dos gânglios, dos linfonodos da região inguinal, tá? Então, é uma outra doença que a clamídia pode dar, clamídia trachomatis. Além disso, uma outra coisa que clamídia pode dar também é uma lesão ocular pela circulação. Então, a gente tem uma tríade, né, que é a lesão ocular, o corrimento e, eventualmente, a lesão ulcerada ali. Então, você pode ter aí essa doença que é composta por esses três sintomas aí. Essa ocular, você sabe mais ou menos o que é? Retina? Dá uma inflamação da conjuntiva, né? E aí você trata, né? Como se fosse uma conjuntivite. Mas então tem tratamento, né? Tem tratamento. Ótimo. Tem tratamento. O tratamento da clamídia é antibiótico e é um tratamento que você faz com tranquilidade aí, entendeu? É um tratamento fácil É fácil de fazer. Hoje em dia a gente tem, como tudo, a gente tem clamídias mais resistentes, mas assim, a gente tem antibióticos para tratar. E a clamídia, a questão que você mencionou no canal da uretra, né? Pode gerar irritação, essa mucosa mais parecendo com uma clara de ovo, né? Mas no corpo do pênis, na glande, ela gera uma coceira, alguma irritação, alguma micose? Não. Quando é só uma uretrite, é só a doença na uretra mesmo. Tá? Então é a secreção e a irritação. E dá como se fosse uma coceira, um ardor, entendeu? O ardor para fazer xixi. Normalmente, além da secreção, normalmente os pacientes reclamam que arde na hora que vai fazer xixi. Tá? Na hora que vai urinar, sente arder o canal. Né? E além disso tem uma secreção. E diferente da gonorreia, a secreção da clamídia ela não é uma secreção muito abundante. É uma secreção que não sai o tempo todo. A gonorreia, o cara parece que está fazendo xixi de leite condensado, porque fica saindo o tempo inteiro, fica purgando a uretra. E você mencionou que essa questão da clamídia também, assim, não é que a pessoa ela teve relação sexual com outros parceiros ou parceiras. Ela teve relação com a própria pessoa, porém faz sexo anal, pode pegar essa bactéria, né? Não, na verdade, a clamídia ela fica mais na vagina e na uretra, entendeu? Você pode ter uma infecção por clamídia na região do reto, né? Mas é mais comum a gente ver no sexo vaginal, né? Esse tipo de lesão, tá? Assim, na verdade, assim, você pode ter essas doenças, você pode ter em qualquer lugar, entendeu? Então, seja onde você faz sexo, você tem risco de ter doença, entendeu? Acho que a pergunta que o Rê quis dizer, não sei se eu entendi Sim, certo. não, pode falar. Acho que ele quis dizer se essa clamídia pode ser causada, por exemplo, por uma bactéria do ânus estar no... Não. A clamídia é outra. Não, aí a gente fez uma bagunça aí, porque a clamídia é uma bactéria e as bactérias do intestino são outras bactérias. Entendeu? Ah, entendi. Tá? O indivíduo pode ter clamídia no intestino se ele tiver sido contaminado por uma clamídia lá. Entendeu? Alguém que tinha clamídia no pênis e foi lá, fez um sexo anal e aí contaminou. E aí, esse aí que vai fazer sexo anal com outra pessoa, seja ele ou ela, vai fazer sexo anal com outra pessoa e vai passar para outra pessoa. Entendeu? Então, você pode ter esse tipo de contaminação. Certo. Né? Você pode ter esse tipo de contaminação. E existem também algumas DSTs ou ISTs que são causadas, né? Assim, para o pessoal entender, né? Eu acho que é uma pergunta leiga, mas as pessoas têm muita curiosidade. Por exemplo, gente, o sexo sem proteção, quando a pessoa faz do anal para o vaginal, e aí chega a acontecer alguma doença? Então, o que acontece, né? A gente tem
essa questão, o sexo heterossexual, né, do anal para o vaginal, você tem algumas bactérias próprias do intestino, tá? E elas são diferentes das bactérias que a mulher tem na vagina. Tá? Então, se você faz uma penetração anal, depois penetra na vagina, você vai levar as bactérias que estão na vagina, no ânus para a vagina. E aí você pode desenvolver vulvovaginites, que são as infecções que ocorrem na vagina. Né? Então, pode dar corrimento, pode dar uma série de coisas, por bactérias que não são comuns na vagina. Então, por exemplo, uma que é muito comum no intestino é a Escherichia coli. Tá? Então, falei comum no intestino, né? Sim. E ela pode dar infecção vaginal e pode dar, inclusive, infecção urinária. Mas não necessariamente pela relação sexual. Tá? Mas você pode levar a Escherichia coli do intestino para a vagina e a mulher ter uma vulvovaginite por uma Escherichia coli por conta do sexo anal e depois vaginal. Então a gente recomenda sempre o seguinte: vai ter relação anal? Beleza. Faça uma higiene adequada, até para você diminuir outras contaminações, né? Use preservativo quando fizer a penetração anal. E se é a sua mulher, se é a mulher com quem você tem a sua relação fixa e não quiser usar preservativo para penetração vaginal, não precisa. Mas para penetração anal, use preservativo para você não causar problema para ela. Entendeu? E para si próprio também, porque como eu falei, às vezes existe a contaminação da uretra por bactérias do intestino. E fora a questão da uretra, também gera essa micose, pode gerar coceira no corpo micose do pênis? é outra coisa. Não, é outra coisa. Ah, micose é outra coisa, né? Aí é causada por fungo, aí é um terceiro agente, né? Que a gente falou de vírus, de bactéria, aí tem fungo, que é um outro agente que vai causar micose e que não necessariamente é DST. A gente tem mas a gente tem uma outra doença interessante, que é muito frequente, que são as irritações da região da cabeça do pênis, né, que a gente chama de bálano prepucial, e aí a gente fala de balanites, é o nome da infecção, que dá a irritação que dá na cabeça do pênis, que pode ser causada por um fungo. E que, eventualmente, pode ser chamado também de uma doença sexualmente transmissível. Por quê? Porque a mulher tem o fungo na vagina, tem uma cândida na vagina, que é muito comum acontecer por conta do pH vaginal, alterações do período menstrual, altera o pH vaginal e aí se desenvolve a cândida, que é um tipo de fungo, e o homem se contamina durante a relação. Normalmente, a gente tem uma resistência a esse fungo, a pele da gente é resistente ao fungo, então na maior parte das vezes não vai dar nada, mas em determinadas circunstâncias, para determinados indivíduos, pode levar a ter uma micose no pênis, né? Pode levar a ter uma candidíase no pênis. E aí, normalmente naqueles indivíduos que têm o prepúcio cobrindo a glande, né? Aquela pele que cobre a cabeça do pênis, né? Ali tende a ficar um ambiente propício para o desenvolvimento de fungo, porque fica quente, fica úmido, né, pela transpiração e por resto de urina, que às vezes fica ali, porque a maior parte das pessoas que tem prepúcio, nem todas elas puxam para fazer xixi, né, e aí acaba ficando sujo ali de restos de xixi, e aí o indivíduo acaba desenvolvendo um ambiente propício para desenvolver a cândida, e aí dá irritação, dá coceira, aí sim, dá coceira, fica vermelho, descama, dá mau cheiro, entendeu? E aí tem que tratar. Tratamento com antifúngico e normalmente o que acontece? Quando isso acontece, o cara vai na farmácia e passa um monte de pomada e aí que não resolve, que melhora em alguns temporariamente e só que volta. Por quê? Porque não foi suficiente para matar o fungo como deveria. E aí vem pra gente já com 1000 pomadas, e aí para complicar a vida da gente, já vem com outras coisas em cima e tudo mais. Então, estágio avançado, aconteceu alguma coisa, não vai na farmácia, né? Acho que essa é uma mensagem que tem que ficar. Não vá na farmácia para tratar a doença, venha ao médico, entendeu? Acho que isso é fundamental. Com certeza. Né? Vai na farmácia depois, com receita, entendeu? Já pronta para você comprar o remédio certo. Isso mesmo. Muito importante lembrar isso. Show de bola.
Existe um exame, doutor, que eu queria que você esclarecesse pra gente. É a captura híbrida. Para que serve esse exame? Então, a captura híbrida, a gente falou sobre ele logo no comecinho do nosso podcast aqui, que ele é para o diagnóstico do HPV. Certo. Tá? Então, é uma das formas de diagnóstico, é um exame molecular, né? Um exame de biologia molecular, onde você vai identificar o DNA daquele vírus. Tá? Onde você vai identificar, para você identificar qual é o tipo de vírus que tem ali. Então você tem sondas específicas que vão ter os componentes daquele DNA para poder fazer o diagnóstico disso. É um exame onde você faz como se fosse um raspado, um cotonete, uma escovinha que você passa no pênis ou na vagina, ou no colo do útero, e você pesquisa naquelas células que saem ali, naquela descamação, você pesquisa o DNA do vírus. Tá? Então, é um exame que é mais voltado para diagnóstico do HPV. Certo. Tá bom? Muito bom. Doutor Christian, você quer deixar alguma mensagem? Eu acho só reforçar aquilo que eu já falei. Se você tiver algum problema, se você tiver alguma irritação, um corrimento, um ardor no pênis, entendeu? Antes de ir na farmácia, vá ao médico, entendeu? A gente está mais capacitado, tem mais experiência para tratar esse tipo de problema, né? Você ir na farmácia, tomar o remédio errado, só vai retardar o seu tratamento. Então, não tenha vergonha, tá? Seja sem vergonha. Vá ao urologista, entendeu? Doutor, deixa para os homens, atenção homens, porque a gente que é mulher, a gente tem exames periódicos que a gente precisa fazer, né, de ginecologia, e os homens também têm, e muitos deles não fazem. Quais são os exames que os homens precisam fazer periodicamente? O que a gente recomenda, né? Principalmente para os homens acima dos 40 anos, né? Uma visita ao urologista pelo menos uma vez ao ano, tá? E aí a gente vai fazer eu acho que mais do que se preocupar só com próstata, eu acho que o urologista é como o ginecologista é para a mulher. O ginecologista é o médico da mulher e o urologista é o médico do homem. Então, quando ele vai para uma consulta de rotina, a gente não vai focar só na próstata. A gente vai focar numa série de coisas aí. Acho que, normalmente, quando eu atendo o paciente que vai para fazer, eu vim fazer o meu exame de rotina. Então, a gente vai ver a parte metabólica, vai ver a parte hormonal, vai ver a parte sexual, vai ver a parte urinária, né? Então, assim, é uma série de coisas que a gente vê, entendeu? Então, é uma coisa que não vai com aquela ideia de o urologista é só para ir lá para ver se tem um problema de próstata. Não, não é, entendeu? Então, a gente tem que ter essa consciência. Então, homens acima dos 40 anos, pelo menos uma vez por ano. Procurar urologista. Abaixo dos 40, eu tenho 37, eu posso ir? Pode, claro que você pode. Eu quero fazer porque eu quero me prevenir. Maravilha, vem, a gente vai fazer as mesmas coisas, né? Óbvio que para menos do que 40 anos, às vezes a gente não vai focar tanto na próstata, né? Mas a gente vai focar em outras coisas que podem acontecer. Então, o cara tem ejaculação precoce, ou a vida sexual dele não está muito legal, ou ele tem alguma coisa no testículo, ou ele tem uma questão de fertilidade. Então, abaixo dos 40, você pode ver tudo isso, né? Você pode ter todas essas alterações. Então, acho que é importante também ir quando sentir alguma coisa, mas se tem... mas eu quero fazer um check-up. Venha, vai ser bem-vindo, a gente vai fazer. Entendeu? Cuidar da saúde é sempre bom, né? Exatamente. Acho que é importante isso, né? Acho que tudo que você... A medicina preventiva, ela é uma coisa que a gente hoje está começando a ter um pouco mais no Brasil, né? Mas eu acho que ela é fundamental para você ter uma boa qualidade de vida, né? É o que eu sempre falo. Acho que qualidade de vida você tem que ter moderação. Então, tudo com moderação, inclusive ir ao médico.
Muito bem. Entendeu? Tá Não- aí o recado. Tá o recado. Não só procurar urologista, né? Que aumenta a procura. extremo, Não, né? ou pós-carnaval, né, doutor? Que o Pois consultório é. aumenta, né? As consultas aumentam pós-carnaval, E uma geralmente. outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, que aí bem específica com o nosso tema aqui, use preservativo. Usar preservativo é fundamental, né? Hoje a gente tem PrEP, tem PEP, tem um monte de coisa aí que a gente pode... Tem antibiótico, mas é melhor você prevenir, tá? E se você não tem uma parceria fixa, use preservativo. Depois que você eu tô lá 6 meses com a pessoa, tudo bem, se não quiser usar, né? Não use. E, né? e levantar outra questão Mas- também importantíssima, doutor. Importantíssima. Sexo oral não é preliminar. Sexo oral é sexo também, gente. Isso é uma coisa importante. Você Uau! tocou num ponto importante. Sim. A gente vê muito disso, né? Teve relação sexual? Não tive. Fez sexo oral? Fiz. Opa, Então peraí. teve, né? Então teve relação sexual, né? Então a relação sexual não se limita a pôr o pênis na vagina ou no ânus, ou seja lá onde for, mas na boca também. E vice-versa, né? Mulher com homem, mulher com mulher. Teve Sexo contato oral. oral. Exatamente. Muito cuidado. Exatamente. Porque... Hoje, você tem distribuição gratuita de preservativo nos postos de saúde, tanto de preservativo masculino como de preservativo feminino. Existe preservativo para Sim. mulher também. Existe camisinha para mulher. Tá? Então, gente, não tem desculpa. Entendeu? A gente tem um monte de forma de você se proteger. Basta você querer. Mas fica sem graça. Usa a imaginação, gente. galera, camisinha pra mulher, hein? E outra questão que também tem, mas isso daí eu creio que não vá diminuir ou proteger. É a questão da camisinha na língua. Acho que eu vi uma vez. Se você colocar lá na internet, na busca, tem, mas quer dizer, a língua tá protegida e a saliva. E o Né? céu da boca. E o céu da E a boca. gengiva. Entendeu? Não, porque tem isso daí. Então, assim, não vá nessa, né? O que a gente tá levantando aqui não vai em certas pegadinhas. Vá na camisinha masculina e feminina, que é Então, certa. mas aí, qual é a diferença entre você pôr a camisinha na língua ou pôr a camisinha no pênis? Sim, O gosto de borracha é o mesmo, gente. sim. Entendeu? Usa uma camisinha saborizada, entendeu? Usa alguma coisa que... Mas, Se cara, previnam, né? não tem muito jeito, né? Porque o nosso podcast levantou do começo, né? Até agora, aqui finalizando, essa questão. Sexo oral transmite inúmeras doenças, né? Pode Pode transmitir transmitir as DSTs. E é isso aí, galera. O que a gente tem pra falar e passar aí para conteúdo de qualidade pro público de casa. Assim, sexo é bom, a gente deve fazer, mas deve fazer com responsabilidade. Com saúde, melhor ainda, né? É isso aí. Doutor, quer deixar seu recado? Ou seu contato, doutor Christian? Que é o consultório. Quer dizer, o consultório. Tem o site Instagram. www.urodavila.com.br Então é www.urodavila.com.br. Instagram, você quer deixar algum Instagram? Porque aí a gente faz a chamadinha acho que o aqui. site é legal. O site é legal. O site é doutor? legal, porque lá você vai ter os meus contatos, como se precisar Todas de as alguma informações. coisa, as informações necessárias. Aí eu acho que vai no site. Show. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Foi Imagina. uma honra. E futuramente, Foi um grande prazer. e com certeza, futuramente iremos marcar um próximo tema aqui. Doutor, Isso também aí. quero agradecer. Muito obrigada pelo conhecimento, pela entrega, pela simpatia. Obrigado. Muito obrigada. Foi fenomenal, doutor. Que bom. É isso aí, galera. Então, estamos encerrando mais um podcast da Our Body, Papo e Saúde. E antes de finalizar o vídeo, vai lá, dá um like, compartilha e inscreva-se no canal. Valeu? Até a próxima. Tamo junto. Papo e Saúde.